Bom, agora nós vamos entrar num novo grupo de gráficos, que são os gráficos categóricos, segundo a classificação do Seaborn, porque esses gráficos são justamente ideais para quando se quer mostrar a variação de algum tipo de variável, geralmente numérica, com relação a uma categoria qualquer. E o primeiro desses gráficos é o strip plot. E se a gente olhar para o strip plot, pensando no que a gente já conhece de gráficos, vocês vão ver que ele lembra muito um gráfico de dispersão. Mas ele é um gráfico de dispersão colocado de uma forma muito particular. Então eu vou aqui colocar como os dados sendo o IDEB de 2019, ou a base de escola de 2019, e os valores de IDEB aí. E aí o que vocês vão ver? Vocês vão ver uma dispersão, certo? De pontos aqui. Só que essa dispersão de pontos parece estar concentrada ao redor de um único valor, que é essa marquinha aqui. E esse único valor seria a nossa variável categórica. Então, por exemplo, se eu pegar agora o strip plot, colocar ele aqui, e agora eu vou trocar o valor x para ser o valor y, só para a gente mudar a orientação do nosso gráfico, e eu vou colocar o valor x como sendo TP dependência. E aí agora, colocar uma vírgula aqui, e agora o que a gente vai ver é justamente a dispersão de pontos, né, das escolas com relação a cada um dos tipos, ou a dispersão do IDEB, né, aí, para ser mais preciso, com relação a cada um dos grupos de escola. E isso é mostrado de tal maneira que a gente veja as escolas de forma individual. Então, isso poderia ser particularmente útil, né, quando a gente não tem um volume de pontos tão grande, né? Vamos colocar que aqui fica um pouco difícil de ver. Então, por exemplo, se eu quisesse explorar exclusivamente escolas federais ou as escolas estaduais dentro de uma determinada categoria, aí faria sentido. Mas uma das maneiras que você tem de adequar esse gráfico é alterando, por exemplo, o parâmetro de jitter. E o parâmetro de jitter, ou jitter, sei lá como é que se fala, essencialmente ele diz o quanto na direção, digamos, perpendicular ao valor que você está, à orientação que você está plotando, esses pontos deveriam ser dispersos. Então, essencialmente, ele controla o quão mais afastados deveriam ser os pontos nessa direção perpendicular aqui. Por que essa variável é interessante? Porque se eu achar que está com uma concentração de pontos muito grande, eu vou lá e aumento esse valor de jitter para eu conseguir ver os pontos de maneira individual. Se eu achar que tem uma dispersão pequena, ou um número de pontos pequeno, como é o caso da escola federal aqui, eu posso diminuir esse valor e tornar os pontos um pouquinho mais concentrados. E como sempre, o gráfico de strip plot não é diferente dos demais gráficos que a gente já viu no Seaborn, no sentido de que ele aceita parâmetros, como por exemplo, o parâmetro que a gente já viu tantas vezes, que é o parâmetro de Rue. E aqui eu vou trocar o parâmetro de Rue para ser o TP dependência e o parâmetro x para ser aqui ano. E agora o que a gente vai ver é, nesse caso eu preciso tirar o meu filtro, né, evidentemente, mas eu vou ver aqui a minha dispersão da nota de IDEB ano a ano para cada um dos tipos de escola, onde vocês já viram um certo spoiler, cada um dos grupos de escolas vai ser mostrado com cores diferentes. Então vou dar uma pausa para ele plotar. Ok? Ele terminou de plotar, só um aviso, eu tive que filtrar aqui os anos para ele conseguir plotar, porque é muito ponto. Mas aí você vê que ele plotou em cores diferentes, ele até adicionou aqui a legenda, cada um dos pontos associados aos diferentes tipos de escola em cada um dos anos, né? O que não ficou exatamente bom da gente ler esse gráfico, dado que os pontos estão bastante sobrepostos. Então uma alternativa para o Rue, no caso do strip plot, na verdade não é uma alternativa, é uma combinação, é você utilizar um parâmetro chamado Dodge. E esse parâmetro Dodge, o que ele vai fazer? Ao invés de plotar os gráficos, os pontos, um em cima do outro, ele vai separar as colunas de pontos. Então, dá uma pausa. E aqui a gente consegue ver, né, o resultado, onde a gente tem numa coluna os pontos estadual, noutra coluna os pontos federal, noutra coluna os pontos municipal, divididos entre cada um dos anos,
né? Então o meu RUE foi como eu dividi cada um dos anos, e o meu ano era o valor que estava plotado no eixo X. Então assim eu consigo, quando esse gráfico, quando essa maneira de visualizar não é adequada, eu consigo aplicar esse dodge igual a true para conseguir visualizar melhor o meu strip plot.